Fala aí, pessoal. No vídeo que eu gravei da ESA, teve umas pessoas bem específicas, bem legais, né? Que estavam recomendando questão de geometria do Colégio Naval, Ita e... Vocês são muito engraçadinhos, né? Mas eu agradeço muito por esses comentários, até porque sempre é bom fazer esse tipo de questão. O IME e ITA tem muita coisa que extrapola, né? Muito nível alto. E química orgânica está cada vez mais recorrente na SPSEX e é um assunto que, pô, você tem que treinar pra caramba. Vou parar de falação porque eu cismei de explicar a matéria na resolução e acabou que ela ficou enorme. Então eu espero explicar direito e tenha um bom vídeo. E aí, pessoal? A gente tem aqui uma questão do IME agora, e vocês não precisam mais cegar seus olhos para verem minhas resoluções, que era tudo branco. Finalmente, uma resolução em tela preta. E aqui a gente tem essa questão, né, que parece ser bem difícil. Na verdade, eu vi lá uma das mais fáceis do IME. Pô, eu vi a prova lá, um monte de questão difícil. Mas aqui fala da azitromicina, que é o nome dessa molécula aqui. E essa é a sua fórmula estrutural. E aqui é uma questão de alternativa, né? Que perde aqui a correta. Existem dois átomos com hibridização sp2. A molécula possui 18 carbonos quirais. Éster, amina e éter são funções orgânicas encontradas na molécula. A gente pode pegar a terceira como uma mais fácil, né? Devido às funções orgânicas. Bom, a gente tem aqui éster. Éster é quando o carbono, né, ele faz uma ligação dupla com o oxigênio e ele faz uma ligação simples com outro oxigênio. Essa aqui é a função éster, e sei lá, tem outro radical aqui, mas essa daqui é a éster, eu vou até escrever aqui éster. Vamos dar uma circulada aqui. Achamos a função éster. Amina, a função amina, a gente tem apenas ligando aqui NH2. Lembrando que essa daqui é uma função amina normal, né? Amina normal. Traduzindo, né, nos termos químicos, chama amina primária, né? Que fala função amina, e a gente tem aqui, ó, a gente encontra aqui uma molécula de hidrogênio. Ah, mas não parece aqui NH2. Isso porque existem a amina primária, né, secundária e a terciária. Aqui tá falando aqui na questão é justamente a amina terciária, que é aqui, ó, tem apenas um N ligado aqui, carbono, carbono, carbono. Continua sendo uma função amina nesse caso. Ah, mas por que, Fernanda, que continua sendo uma função amina? O nitrogênio ele precisa fazer 3 ligações, né, para completar o seu octeto. Para quem não sabe, isso aí já estuda em ligações químicas, né? E não precisa necessariamente ser NH2 para ser uma função amina, né? Aqui nesse caso, a presença do nitrogênio já torna aqui essa função. Então, essa alternativa aqui está correta. E aqui temos a função éter. A função éter, na minha opinião, é a mais fácil de decorar, porque é justamente isso aqui, ó. Justamente isso aqui. Um oxigênio ligado, fazer uma ligação simples aqui com um carbono. Então, essa aqui é a função éter. E agora basta encontrar essa função. Aqui, né, todos... Bom, não fala explicitamente sobre o carbono aqui, né, não aparece na estrutura molecular, que é bem normal na química orgânica, mas cada vértice, né, matematicamente falando, cada vértice é um carbono nessa fórmula estrutural. Então, aqui, ó, temos um carbono aqui ligado a um oxigênio, fazer uma ligação simples, né? Isso aqui, ó, não se assustem, isso aqui é só é tipo uma conceituação de 3D da molécula. Agora, aqui também tem outro carbono, então isso significa que tem uma função éter aqui, tem uma função éter aqui também, tem outra função éter aqui, tem em um bocado de lugar, né? Então, essa 3 aqui, ela tá correta, então a gente pode tirar essa daqui e... só tirar essa daí, né? Agora, essa 2 aí eu vou deixar por último. E vamos fazer agora essa número 1 aí. O que consiste essa número 1? Essa parte aqui a gente já fala de hibridização, que é um conceito que eu não lembro de ter estudado na escola. Na verdade, eu nunca vi hibridização na escola, mas a gente pode explicar aqui. A gente tem a hibridização sp do carbono, né? Vamos pegar o carbono aqui como exemplo. sp, sp2. Claro que tem outros tipos de hibridização, mas eu vou destacar aqui as principais, que são essas daqui, e sp3, né? A sp é conhecida como linear. E a gente pode ter como exemplo a molécula do dióxido de carbono, que pode ser escrita dessa forma aqui.
Ela é linear justamente porque o carbono está fazendo duas ligações aqui com os oxigênios e é uma molécula apolar. Como assim? Uma molécula polar é quando há uma. Vamos pegar, por exemplo, uma molécula polar. Ah, não, esqueci da molécula mais clássica aqui, que é a H2O. Essa aqui é a molécula mais clássica polar que tem. Você tem que ter coragem que isso aqui é polar de qualquer jeito. A sua estrutura é essa daqui, ó. Ela é polar justamente por causa do oxigênio, né? Que você já viu na escola aquela historinha de que o ametal ele sonha em ser um gás nobre, por causa daquela regra do octeto que eles têm que atingir 8 elétrons em sua camada de valência para ficar estáveis, né? E o oxigênio ele tem apenas 6 elétrons em sua camada de valência. E aqui o hidrogênio ele também precisa de um átomo para ficar estável, né? E para isso ele pega aqui, ó. Ele pega para ficar estável. O outro hidrogênio também pega aqui, ó. Mas o que acontece? Acontece que sobra pares de elétrons aqui na sua camada de valência do hidrogênio. E quando sobra os pares de elétrons, a molécula ela vira polar. Então, esse aqui é um conceito rápido para você saber uma molécula polar, né? Já o dióxido de carbono, né? Ele é apolar. E quando uma molécula é apolar, ela é linear. Essa molécula aqui, o H2O, ela é angular, por ser polar. Mas por que, o dióxido de carbono é apolar? Bom, vamos escrever aqui, ó. O carbono, ele tem 4 elétrons em sua camada de valência, ou seja, ele precisa de mais 4 elétrons para completar o octeto. E temos aqui o oxigênio, que já tem 6 elétrons em sua camada de valência. Ele precisa de 2 para completar o octeto, para ter 8 elétrons. Para isso, ele pega aqui, ó, e não sobra, né, nenhum par de elétron aqui no carbono, e por isso ele é apolar. Quando não sobra pares de elétrons, a molécula ela é apolar, entendeu? Por isso ela é linear. É uma ligação sp. Agora temos aqui a sp2. A sp2 normalmente é assim, ó. E aqui faz uma dupla. Essa aqui é a ligação sp2, o carbono, ele faz 3 ligações, né? Na verdade, o carbono sempre tem que fazer 4 ligações, mas uma das suas ligações aqui é uma dupla. Então, essa daqui é uma sp2, né? Que é uma geometria triangular. E temos aqui a sp3, uma ligação normal do carbono, né? Eu chamo de ligação normal, ai que saco. É quando o carbono faz apenas ligações simples. Aqui, ó. Ele faz apenas ligações simples, é uma ligação tetraédrica, né? Agora a gente vai analisar aqui se existem dois átomos com hibridização sp2, né? Que eu vou considerar como a segunda afirmativa mais fácil, né? Hibridização sp2, a gente está falando dessa daqui, né? E a gente tem justamente aqui, ó, na função éster, que é o carbono aqui. Função éster, a gente tem aqui uma hibridização sp2. O que está acontecendo aqui? Está fazendo duas ligações e tal. Tá. São duas ligações aqui sp2, o que está acontecendo mesmo. Porque tanto o oxigênio quanto o carbono fazem ligação sp2, né? Então, existem dois átomos com essa hibridização realmente, né? Então, a gente já pode cortar essa daqui e cortar essa daqui. Então, a gente vai ficar entre C e E. E a gente vai ter que realmente contar os 18 carbonos quirais aqui. Já achei um. Acho que eu vou colocar aqui como vermelho. Né? No carbono quiral, normalmente a gente coloca um asterisco nele. Eu achei esse daqui. Tá, vou fazer um speedrun aqui de carbono quiral, então. Vamos lá. Peraí, mas antes disso, tem algo que eu esqueci, que é justamente explicar o que é o carbono quiral. Pô, eu expliquei isso aqui, eu não vou explicar carbono quiral. O carbono quiral é aquele que, aqui ó, temos o carbono, e ele vai ligar, tipo, os seus radicais, né? Todos eles serão diferentes. E tanto que o carbono quiral, uma regrinha pra ele tem que ser sempre sp3. Sempre tem que ser assim, um carbono quiral. Ou seja, esse carbono aqui, ó, ele não é quiral, por exemplo. E todos os seus radicais, tudo que ele vai se ligar aqui tem que ser diferente. Por exemplo, aqui ele vai se ligar a um oxigênio, entendeu? Aqui ele vai se ligar a um metil. Aqui, ó, ele vai se ligar a uma amina. E aqui ele vai, sei lá, ele vai a uma outra função, tipo, sei lá, ele vai se ligar a uma função, sei lá, um ácido carboxílico. O carbono quiral, ele vai ligar só ligações diferentes aqui, entendeu? Entenderam isso? Beleza? Agora aqui a gente vai encontrar todos os carbonos quirais. Por que aquele ali que eu marquei é um carbono quiral? Vejam bem. Primeiramente, ele está fazendo uma ligação sp3 aqui, né? E segundo que aqui, ó, ele liga a um oxigênio. Aqui ele liga a um carbono de função álcool. E aqui ele está ligando ao metil. E cadê a última ligação dele, que é a que sobra? Normalmente não aparece, mas aqui ele também está ligando a um hidrogênio. Entendeu? Então, ele é um carbono quiral nesse caso. E a gente vai encontrar aqui os possíveis 18 carbonos quirais, né? E vamos que vamos, vamos fazer o speedrun disso aí.
Tá, voltei aqui. Eu acho que encontrei 18 aqui, eu acabei contando. Esses são os carbonos que eu marquei como quirais. E por que, por exemplo, eu não marquei esse carbono aqui como quiral? Porque aqui, ó, ele tá fazendo uma ligação com o nitrogênio, ele tá fazendo uma ligação aqui com outro carbono aqui, que tem até um radical metil aqui em cima. Mas o que acontece? As outras duas ligações que ele faz aqui, ó, faz com o hidrogênio, que não aparece, né, aqui, são os mesmos. E eu falei que o carbono quiral, ele é, não pode ter os ligações iguais, tipo, hidrogênio, hidrogênio, entendeu? Então, isso aqui não é um carbono quiral. E eu falei que o carbono quiral, ele está ligado a 4 ligantes diferentes. E esse daqui está ligado a 2 hidrogênios, que são iguais. Então, não é o carbono quiral. A gente vê que é uma questão com um padrão mais fácil comparado ao que o IME cobra, né? Essa molécula gigante foi mais para causar medo mesmo. Letra E é o nosso gabarito dessa questão. Mas tá resolvido. E qualquer coisa que eu falei errado, eu peço, por favor, me corrigem nos comentários, porque assim como vocês, eu também sou uma estudante, eu ainda tô em constante aprendizado. Eu falei bonito aqui. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo e tamo junto.